Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Senhor, Tu é bom. Quem achou, diga eu achei. Glória a Deus. Então vamos esperar os outros que ainda não acharam. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 17. Diz assim a palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus, que usando a vida de Paulo, foi inspirado a falar para aquela região, para esse tempo. E essa palavra ela foi inspirada por Deus a homens fiéis desde o início, para trazer a verdade do reino sobre nós. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange. Quem entende assim, diga amém. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por meio eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Pai, nessa manhã, Senhor, nós já te adoramos, nós já entronizamos o teu nome. Nós cultuamos ao Senhor com os nossos lábios, dizendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é digno. Pai, mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser permeados pela Tua direção. E assim, Pai, eu te peço que Teu Espírito que habita em nós nos guie a toda a verdade naquilo que é necessário mudarmos e sairmos do lugar em que estamos. Em nome de Jesus, todos digam. Pode se assentar, por favor. Se você vai anotar e se você vai fazer dessa palavra de hoje, talvez um momento de reflexão durante a semana, o tema que o Senhor colocou no meu coração é Cristo vive em mim. Preste atenção, irmãos, nós estamos construindo algo como igreja nesses dias muito importante. E é muito importante você entender o que o Senhor está fazendo no meio da sua igreja. A palavra do Senhor diz que atentai o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos um momento caótico, vamos dizer assim, da humanidade. Nós vivemos um momento onde, por exemplo, assim, não se tem mais parâmetro algum. Nós vivemos um tempo, eu quero que você entenda isso, que a centralidade do homem tem tirado os benefícios de Deus. Por que eu falo isso para você? Porque existe essa verdade absoluta hoje. Diga assim comigo, o mundo sempre foi mundo. Não existe outro ambiente na qual Deus rejeita tanto. A Bíblia diz e deixa claro que amar o mundo é ser inimigo de Deus. Nós vivemos uma realidade hoje, presente nos dias de hoje, nesse ambiente, nessa cidade, nesse bairro, talvez próximo a você, onde o que é verdade começou a passar a ter um tom de mentira. O que é certo começou a ter uma possibilidade de uma outra versão. E eu não estou entrando no mérito cultural de ninguém, eu estou falando aquilo que hoje nós entendemos como verdade de Deus para a nossa vida. Parece que falar dos princípios de Deus hoje se tornou algo monótono. Parece que não é isso que eu ouvi, mas isso desde o início. Já se falava que seria assim, desde do que está escrito na palavra de Deus, que os dias chegariam aonde haveria esfriamento na igreja, aonde muitos se apostatariam da fé. Levantariam para si mesmo pastores e a verdade seria como comichão nos seus ouvidos. Pessoas com dura cerviz, sabe, que não entendessem de verdade do que é se sujeitar à palavra de Deus. Isso tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos presenciando nos dias de hoje, isso estava na palavra de Deus há mais de 1000 anos atrás.
Já foi escrito. Então, qual é o nosso papel nesses dias, para mim e para você, que tem tido a oportunidade de vivenciar o que está escrito aqui há mais de 2000 anos? Qual é o posicionamento que eu e você temos que ter como igreja? Diga assim comigo, igreja madura, diante de Deus para viver o melhor dele nessa terra. Porque às vezes nós pegamos versículos isolados e queremos trazer como verdade de vida. Tudo posso naquele que me fortalece. É um bom versículo, não é para aqueles dias desanimados em que nós estamos. Tudo posso naquilo que me fortalece. Só que a gente esquece do contexto do que Paulo está dizendo. Existe um ambiente de gratidão, existe um ambiente de entrega. Eu aprendi a viver tanto no pouco quanto no muito. Eu aprendi a ter e não ter. Por isso, então, eu creio em Deus. Então, nisso eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma forma eu ler, por exemplo, o Salmo 23, dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas aí eu chego diante de Deus e começo a reclamar do que está acontecendo na minha vida. Eu digo, Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. A tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas preste atenção, os seus atos têm tido o Senhor como verdadeiro pastor na sua vida? Porque o verdadeiro pastor, ele cuida da sua ovelha. Então, se tem faltado uma coisa, não é pela falta de Cristo Jesus, mas sim pela sua posição de receber Ele como verdadeiramente seu pastor. Tem coisas que eu e você precisamos alinhar o nosso desejo aos desejos de Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 27, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Há uns meses atrás nós pregávamos sobre isso. Falávamos exatamente sobre isso. De um tempo em que a igreja precisa entender. E quando eu falo a igreja, irmãos, estou falando nós. Bate você assim, ó, eu preciso entender verdades. Ah, pastor, mas espera aí, eu não creio dessa forma. Eu não estou querendo convencer você. Não é o meu papel como pastor te convencer. E ninguém tem esse poder de lhe convencer. Porque a Bíblia diz que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele fez morada dentro de você. E quando Jesus disse para os discípulos, dizendo assim, ó, é necessário que eu vá, para que meu Pai envie o Consolador, e Ele vos guiará a toda verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é te levar para um lugar não de acusação, mas de que você veja o que está acontecendo. Tem tanta gente, eu repito isso inúmeras vezes e não canso de dizer, sabe que está errado, faz errado, continua errado, e fica esperando que, sei lá, o céu se abra, e vem uma voz do céu e diga assim, ó, você está errado. Não vai acontecer. Do céu só vem uma voz dizendo assim, ó, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Sabe por que veio essa voz? Porque Jesus obedeceu em tudo ao Pai. Diga assim comigo, eu quero ouvir a voz que vem de Deus. Mas você tem que obedecer. Pastor, mas Deus usa até um jumento para falar com as pessoas. Claro, usou um jumento para falar com Balaão. Claro que Deus usa. Usa mesmo. Mas quando Deus chega a usar um jumento para falar com a pessoa, é porque essa pessoa já não ouviu mais nada. E todas as palavras, elas são de juízo. Quando Deus usa situações para falar com o povo e trazendo a verdade, irmãos, é palavras de juízo. Vai ver o contexto do que foi falado para Balaão. Então, diga assim comigo, eu não preciso ouvir um jumento. Eu escuto meu Pai, que está no céu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Se você voltar no texto, volta ali no versículo 1 desse capítulo, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz assim, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus, o que é diga assim comigo, um edifício. Diga assim, o que Deus tem para mim é maior do que os olhos veem. Diga assim comigo, um edifício. O versículo continua. Casa não feita por mãos, eternas no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor,
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem quer habitar com o Senhor, diga amém. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes ou ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diga assim comigo, o corpo de Cristo. Diga assim comigo, me dar autoridade para estar diante do Senhor. Preste atenção, igreja, o que eu quero dizer nessa manhã, e o tema da minha pregação é Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Diga assim comigo, Cristo vive em mim. Semana passada nós falamos sobre sujeição e entendimento. Se você quiser entender aquilo que o Senhor está construindo, vá no YouTube da igreja. Acompanhe as pregações, desde o jejum de mundo, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem nos direcionado para caminhar sobre uma verdade presente. Nós precisamos entender, irmãos, o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos sair de um ambiente de mesmice e entrar num ambiente de autoridade. E eu creio, irmãos, que essa verdade ela está implícita, muito verdade no nosso relacionamento. O relacionamento eu e você, sabe, que expressa Cristo na terra, é a base daquilo que nós estamos entendendo. Mas não da forma que queremos, da forma que o Espírito nos direciona. Diga assim comigo, Cristo vive em mim. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, volta lá para o texto de 5,17. Diz assim, ó, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Existem algumas coisas que nós precisamos entender, de fato, por que Cristo vive em mim? Por que o texto fala sobre isso? Por que Paulo deixa claro sobre isso? Por que Paulo está deixando, e Paulo na sua vida ministerial sempre trouxe a verdade da nova aliança para as pessoas. Sempre a verdade daquilo que precisava ser feito. Diga assim comigo, Paulo foi um instrumento de Deus na terra. Diga assim comigo, eu quero ser também. Abre comigo, por favor, em 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao 11. 1 João 4, do versículo 9 ao 11. Você vai entender se Cristo habita em você ou não. Essa é a primeira pergunta que eu e você temos que fazer. Porque se Cristo habita em mim, por que eu vivo dessa forma? Por que parece que todo tempo num tempo eu estou bem, outro tempo eu estou mal? Por que isso acontece? Isso não. E a Bíblia diz que Cristo habita em mim. Se a Cristo habita em mim, então tinha que ser pleno. Mas olha o primeiro versículo que diz assim, ó, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga assim comigo, não fui eu que amei Ele primeiro, foi Ele que me amou. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos... Continua. Até o 11, perdão. Diga assim comigo, Cristo vive em mim. Então eu preciso amar o que Deus ama. Diga assim, eu preciso amar o que Deus ama. Sabe o que Deus ama, irmãos? Pessoas. Você consegue dizer para a pessoa do seu lado, Deus não ama teus negócios? Deus não ama a tua casa? Deus não ama o teu bolso? Faz assim para ele, Deus não ama o teu bolso. Deus ama você. Pastor, isso é Cristo viver em mim? É o primeiro passo. Se você é uma pessoa que só ama quem te ama, você está longe de ser filho de Deus. Amar só quem eu amo, quem me faz bem, é muito fácil amar. Agora, quem me prejudica, quem puxa a minha... Como é que diz? O meu tapete. Quem me envergonha, quem me ofende, quem mente contra mim. Como é que diz a história? Quem faz casinha para mim. Quem fica falando de mim, fofocando de mim. Diga assim comigo, Deus amou a todos. Amar
uns aos outros. Diga-se comigo, Cristo vive em mim. Preciso amar o que Deus ama. Irmãos, aonde está teu coração, está tuas prioridades. Escute o que eu estou falando. Coloca ali na tela, por favor, Dai. Salmo 127, 1 e 2. Muito conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Continua. 1, 2, 3 e... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a... Versículo 2, para nós matar. 1, 2, 3 e... Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dar enquanto... Quem crê nisso, diga amém. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Irmão, diga assim comigo, descanso é um princípio de Deus. Cristo vive em mim, sim ou não? Preciso amar o que Ele ama. Nós vivemos numa cidade, irmãos. Meu avô tinha um ditado que dizia o seguinte, meu avô, pai da minha mãe, né? Ele dizia assim, né, tio? No céu é isso, na terra é isso. Meu avô dizia isso. Meu filho, na terra é isso aqui que ele queria dizer. Deus, oração. No céu. Mas na terra é isso. Nós vivemos numa cidade, irmãos, onde você tem que correr. Não só na cidade, em tudo, em tudo. E eu quero deixar bem claro que para mim, quem não trabalha não deve nem comer. Paulo deixa claro isso. Se não é para trabalhar, então que não coma. Não vem fazer carinha de cachorro morto para mim, porque não adianta. Tem saúde, então vai trabalhar. Vai carpir um lote, vai pintar um telhado, seja qual for, vai limpar uns cabos, faz qualquer coisa. A Bíblia diz que todo homem, ele é digno do seu salário, porque ele é um trabalhador. A bênção está no trabalho, irmão, não está no emprego, você está entendendo? Deus prospera o trabalhador, Deus não prospera o empregado. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Não, irmão, você tem que dizer assim, Senhor, abre um trabalho para mim. Que eu seja digno, que eu sustente a minha casa, que dali venha o fruto, o suor do meu trabalho. O princípio está nisso, não está no emprego. Agora, se o teu trabalho é dentro de um ar-condicionado, botando a cabeça para funcionar, está tudo certo. Não julga quem está fora. E quem está fora não julga que lá dentro é melhor que quem está aqui fora. Diga assim comigo. Faz assim, ó, comigo. E faço acontecer. Se uma pessoa estudou e é formada e tem isso, está estudando no ar-condicionado, por que você não estudou também? Agora é fácil, né? Eu estou aqui trabalhando de pedreiro, estou quebrando tudo. Irmãos, aperta assim a barriga, assim, cada um tem a barriga que merece. Acabou. Eu penso assim, amém? Tá ali, a Bíblia é essa e pronto, acabou. O texto diz assim, ó, Salmo 127. O versículo 2. Inútil vos será o quê? Acordar cedo e dormir tarde. Inútil. E olha só, irmãos, vê se identifica com alguém aí. Comer penosamente o pão do seu trabalho. Você já viu gente que, não, eu tenho que comprar 10 quilos de carne. Se aparecer um agente aqui em casa, não vou dizer que não tem visita, não dá. Porque eu comprei 10 quilos para me passar um mês. Não tem, porque não tem. Presta atenção, irmãos, eu não estou dizendo sobre organização. Eu estou falando sobre onde está teu coração, tá as tuas prioridades. Porque o versículo diz, olha lá o final assim, ó. Ele o dará aos que... Vamos ler? Versículo 2 ali, ó. Seus amados, ali... Tá, aos seus amados, ele o dá enquanto... Você diz assim, pastor, então é só dormir que ele dá? Vai nessa. Diga assim comigo. Deus dá a sua bênção. Você bota a mão na testa e diz assim, mas o suor é meu. Quantos creem nisso? Diga amém. Cristo vive em mim, sim ou não? Então ame o que Deus ama. Ame pessoas. Ame pessoas, igreja. Seja fascinado por pessoas.
Veja a graça de Deus na vida das pessoas. A maturidade te leva a ver 1% de coisa boa nas pessoas e permanecer nesse 1%. Não é pegar os 99 e dizer assim, não, ele é validado por baixo. Diga assim comigo, se Deus visse como eu estava morto. Você acha que Deus te vê pela régua de cima ou pela régua de baixo? Diga assim comigo, Ele é Deus. Ele sempre me vê pela régua de cima. Lembra do ladrão na cruz? Diga assim comigo, o céu é um lugar de surpresa, meu irmão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem crê nisso, diga amém. Ame o que Deus ama. Irmãos, todo sacrifício na cruz não foi por bens. Todo sacrifício da cruz não foi nada por status. Todo sacrifício da cruz não tem a ver absolutamente com riquezas. Não tem absolutamente a ver com propriedades. Todo sacrifício na cruz, a centralidade é conectar Cristo novamente às pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Diga assim, é refletir Cristo que é o negócio. Cristo vive em mim, amém? Abre comigo Miqueias capítulo 6, do versículo 6 ao 8, Dai. Um texto muito conhecido. Preste bem atenção, irmãos, que Deus levantou vários profetas em momentos específicos na Bíblia. Deus levantou vários profetas que são até considerados profetas menores, que foram especificamente levantados para aquele momento, naquela situação e naquela ocasião. E aqui o povo estava num ambiente onde estava tudo se acabando. Se você ler os versículos primeiro, ele vai dizer assim, o que adianta agora pegar o melhor boi e sacrificar? O que adianta agora você, por exemplo, dar tudo que você tem? O que adianta isso? O que adianta aquilo? Miqueias olha e diz assim, através da palavra de Deus, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei entre os deuses céus. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, porque era assim antes. Todo ano o pessoal lá pegava o mesmo bezerrinho e crucificava. Ia lá, crucificava não, matava, sacrificava. Versículos 7, perdão. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Olha só, versículo 8. E ele te declarou, ó homem, diga assim, Deus falou, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que é bom e o que o Senhor pede de ti. Diga assim comigo, que pratiques a justiça. Diga forte, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Diga assim, Cristo vive em mim. Quando a palavra de Deus deixa claro nesse ambiente onde nós precisamos fazer, sai de nós o controle de tudo aquilo que a gente está fazendo. Falar de justiça nesses dias, irmãos, nós precisamos entender qual delas nós queremos caminhar. Porque se for pela justiça dos homens, nós estamos tudo inflamados. Tudo inflamado. A justiça do homem quer isso, a justiça do homem quer aquilo. A justiça do homem acha que ele tem que ser merecedor disso. A justiça do homem acha que ele precisa ter isso. A justiça do homem acha que, não, ele tem que ser assim. A justiça do homem, ele sempre coloca o porquê dele. A justiça do homem sempre te coloca como vítima nas coisas. A justiça do homem sempre te leva para um lugar onde você acha que merece. A justiça do homem sempre destrói dentro de você uma conexão com Deus. Porque a justiça do homem, irmãos, ela diga assim comigo, a justiça do homem, ela tem fim, mas a de Deus não. Então, se Cristo vive em mim, como nós estamos pregando nessa manhã, eu preciso buscar uma justiça de onde? Diga assim comigo, do céu. Eu preciso entender que existe misericórdia em tudo. A palavra do Senhor diz que o amor dele é de uma forma tão extraordinária, que mesmo que eu vá no lugar mais fundo, ou suba no lugar mais alto, lá ele está. E que a terra, irmão, diga assim comigo, a terra é apenas os trados do pé do Senhor. Sabe o que é isso? Se você subir no Himalaia, não sei se o Himalaia é o mais alto do mundo, é isso? O Everest.
Você não chegou talvez nem na unha de Deus. Você está entendendo? Da grandeza de Deus. Então, buscar a justiça não é como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Se hoje você está passando por alguma situação que precisa de uma justiça, defina qual delas você quer caminhar. Isso está nas suas mãos, o controle dessa escolha está com você. Não faça assim, ó, eu entrego para Deus essa justiça. Ou você decide entregar, ou então faz o seguinte, pega para você. Mas não caminha em cima do muro se equilibrando, que agora é sim, amanhã é não. Agora é sim, amanhã é não. Agora é sim, amanhã é não. Diga assim comigo, o cristão que tem Cristo dentro de si é sim, sim e não, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão. Existe um poder tão grande dentro de você, de uma forma tão extraordinária, que é necessário você viver dessa forma. Pastor, mas eu não consigo viver dessa forma. Eu também não. Eu também não. Por isso que eu estou falando para você que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É esse ambiente de busca, de querer alinhar, de querer fazer, que agrada o coração de Deus. Porque Ele sabe que eu e você sozinhos não vamos conseguir. Ele sabe que nós dependemos dEle. Ele já fez isso assim. Ele tirou uma pecinha que estava dentro de nós, chamado a vontade própria, ou seja, no sentido da criação. Deus tirou e disse assim, ó, vou colocar dele o quê? Uma outra peça chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio Deus nos deu lá no Éden. Ele, quando nos formou, Ele fez o homem e disse assim, eu vou deixar o livre. Ele precisa ter controle nas suas decisões. Diga assim comigo, o controle é meu, mas o comando é de Deus. O desenho de Deus para mim, para você, ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo hoje, sempre, sempre será. Só que aqui deixa claro que, por exemplo, se eu não buscar isso, se eu não quiser dessa forma, se eu não buscar essa misericórdia como a de Deus, se eu não querer a justiça de Deus, da forma que Ele quer, não é da maneira que eu quero, eu não vou deixar Cristo viver em mim. Diga assim comigo, eu posso até ter dificuldade. Diga assim, eu posso até ter dificuldade, mas eu quero mais de Cristo. Nós precisamos, irmão, entrar nesse lugar, nesse ambiente da dependência do Senhor. Nós precisamos, senão nós não vamos alcançar o propósito de Deus para nós. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. O céu, a Bíblia diz que nós temos que ter um coração de criança. Sabe o que quer dizer um coração de criança, irmão? Um coração que está pronto a aprender. Um coração que é sujeito ao seu pai. Um coração que se deixa, sabe, às vezes faz coisa errada, é disciplinado, mas continua amando a disciplina. Se não for assim, nós não vamos morar no céu. Se nós não tivermos esse coração, nós não entraremos no reino de Deus. Precisamos entender, e nesses dias mais do que nunca, irmãos, essa palavra ela tem que pular em nós. Essa tem que ser a nossa busca diária, entender que eu tenho que praticar a justiça, que eu tenho que amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Sabe o que é isso? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não confunda o ambiente empresarial da sua empresa com aquilo que Deus tem dado ferramentas para você trabalhar na sua empresa, com a dependência de Deus. Diga assim comigo, o maior coach do mundo é Jesus. E está aqui, ó. Você pode usar na sua empresa qualquer ferramenta motivacional, tudo isso aí, na sua empresa. Diga assim, ó, cada um no seu canto. E está tudo certo. Cada um no seu canto. Não faça de homens o seu tripé de segurança. Não porte coisas que homens falam. Porte o que a Bíblia diz, amém? Esse negócio de ficar colando Ctrl+C e Ctrl+V, irmãos, você não conhece a vida. Você não sabe quem é. Frases de efeito só são frases de efeito. Não são frases que mudam a vida. Diga assim comigo assim, um encontro. Diga forte, um encontro muda uma história. Uma palavra muda um destino. É aí que você tem que entender. Se a tua vida hoje, depois que você se encontrou com Deus,
através de Jesus, ela mudou toda a tua história? Hoje quem olha para você, viu um antes e um depois? E o que Ele tem dito para você vai mudar toda a tua geração em Cristo Jesus. Por causa do amor à palavra dEle, por amor àquilo que Ele fez. Não é o que as pessoas estão dizendo. Quem crê nisso, diga amém. Queria que você ficasse de pé. João 14, de 1 a 3. Diga assim comigo: Cristo vive em mim. Essa é uma das orações mais importantes para nós, irmãos. Uma das orações mais verdadeiras que o cristão precisa entender. Diga assim comigo: a minha passagem aqui na terra é temporária. Diga assim comigo: Cristo vive em mim. O cristão, irmãos, tem que desejar a volta de Jesus. Desejar a volta de Jesus. Você deve desejar a volta de Jesus mais do que a tua faculdade ser completa. Desejar a volta de Jesus mais do que você ver seus filhos crescer. Você tem que desejar a volta de Jesus muito mais do que você ver, sabe, você ter um pleno casamento. Você tem que desejar a volta de Jesus muito mais do que você ter sua casa, seu carro, ponto, pago, tudo certinho. A mesma força que você emprega em ser o melhor daquilo que você almeja, tem que ser assim a fome pela vontade de ver o nosso Salvador. Sabe o que tem acontecido nesses dias? As pessoas querem que Cristo viva nelas. Mas quando Cristo fala de onde nós realmente temos que morar, elas dizem: não, peraí que eu tenho que esperar uma volta. Eu não sei quem falou essa frase, mas isso me chama muita atenção, que hoje a maioria das pessoas que vem para a igreja não vem por sede de adorar ao Senhor. Vem com medo de Ele voltar e a gente ficar. Quando aconteceu a pandemia, isso há 3 anos atrás, e agora o que nós vamos fazer? E agora o que nós vamos fazer? Irmãos, a nossa vida não é aqui, irmãos. Bota isso na sua cabeça. Ah, pastor, mas enquanto eu vivo aqui eu tenho que fazer o meu melhor. Claro que tem. É óbvio que tem. Porque se você não fizer, talvez outros não vão fazer por você. O que eu estou falando é de equilíbrio. Se Cristo vive em você, o que anseia a tua alma fala muito daquilo que você quer. Se você é uma pessoa que não pensa nisso, ou quando pensa nisso dá um medo, deixa eu te dizer uma coisa para você de verdade. Se Cristo habita em você, você nunca vai ter medo da volta de Jesus. Vai ter uma alegria dentro do seu coração. Vai ter algo, sabe, borbulhando dentro de você. Porque eu estou voltando para o meu verdadeiro lugar, para a minha morada. O cristão, irmãos, não anda aqui, ele pensa lá. Lembra? O que diz em João lá? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Diga assim comigo: Cristo em mim. Eu preciso amar a minha volta. Diga assim: eu preciso morar no céu. Lá é o meu lugar. Lá é que eu vou viver. Lá é que eu vou usufruir. É lá que eu quero as coisas. É de lá que vem todas as coisas. Quem crê nisso, irmão, diga glória a Deus. Diga: Cristo vive em mim. Feche os seus olhos, vamos cantar essa canção.